Há muitas pessoas. Deixa eu ver se tenho. Ah, que beleza! Que delícia, galera! Sejam todos bem-vindos aí. Gratidão aí pela oportunidade de conversar com vocês. E vamos desenvolver, então, alguns exercícios aqui. Anderson, já compartilha comigo a primeira tela, por favor? Aí, moçada, nessa primeira tela, tá? Ah, que legal, o Anderson compartilhando aí com a gente, tá? Muito bem. Querem dar uma lidinha ou podemos já tocar o barco? Vamos lá? Olha só, né? Nessa primeira tela, a gente vai desenvolver alguns exercícios, então, relacionados aí ao conteúdo da apostila 3. E se tivermos oportunidade também, outros tantos exercícios, vai depender do tempo que a gente tiver aqui, né? Mas, olha lá, vamos lá. Fazendo a leitura desse primeiro texto aí, desse primeiro exercício, diz assim para vocês: uma haste luminosa de 2,5 metros de comprimento está presa verticalmente a uma boia opaca circular 2,26 metros de raio, que flutua nas águas paradas e transparentes de uma piscina, como mostra a figura. Devido à presença da boia e ao fenômeno da reflexão total da luz, apenas uma parte da haste pode ser vista por observadores que estejam fora da água. Considere o índice de refração do ar 1, da água 4 terços, seno de 48,6, que é 0,75, e tangente 48,6, que é 1,13. Um observador que esteja fora da água poderá ver, no máximo, uma porcentagem do comprimento da haste igual a. Muito bom, que legal. Vamos lá desenvolver junto aqui? Então, olha só, nesse primeiro exercício, a ideia, então, é a seguinte: tem aqui uma boia, que é opaca. Nosso desenho está tosco, né? Uma boia opaca. Preso abaixo dessa boia aqui, né, tem aqui uma haste. Né? Agora, o que acontece é o seguinte: essa haste ela pode ser vista por quem está aqui fora. Mas que parte pode ser vista? Né? Então, a gente vai fazer o quê? Opa! Né? Qual parte dessa haste vai poder ser vista? Então, parte da luz conseguir sair da água e chegar até o olho dele. Então, você fala assim, bom, da água, né? Então, parte da luz que sair e chegar até o olho dele. Lembrando que na refração você tem a mudança de caminho aqui, né? Então, você tem um ângulo de incidência, um ângulo de refração, certo? Passando do meio menos, do meio mais para o meio menos, chega a menos, né? E se fosse o caminho contrário, do meio menos para o meio mais, chega a mais, se aproxima da normal. Legal? Agora, tem alguns raios de luz que não vão conseguir sair por causa aqui, da inclinação, né? Por causa do ângulo limite. Então, você fala assim, bom, que não vai conseguir sair? Alguns raios de luz que, emitidos aqui, ó, atingindo a haste, refletidos, atingem ali a superfície, mas não conseguem sair, saem tangente. Ah, é essa situação que eu quero pegar, então. Né? Os raios de luz que acabam não chegando ao olho do observador. Por quê? Porque saem tangente. Essa situação, né, vai ter aí, então, uma ideia que a gente conhece como reflexão total, onde, então, aqui eu tenho o chamado ângulo limite. Ângulo limite. Opa, beleza. Então, peraí. Seno do ângulo limite é o n menos dividido pelo n mais. Ou o n menor, né, o índice de refração menor, pelo índice de refração maior. A reflexão total só acontece sempre que a luz tenta passar do meio mais para o meio menos. Não existe reflexão total do meio menos para o meio mais. Né? Então, o fenômeno da reflexão total é quando a luz tenta passar do meio mais refringente, que no caso é a água, do meio mais, para o meio menos, que é o ar. Então, do mais para o menos. E aí, olha lá, seno do ângulo limite igual a n menor 1, n maior, que é o da água. Ele falou para mim que é 4 terços. Então, o seno do ângulo limite vai dar para mim quanto? Invertendo aqui, vai ficar 3 quartos, que é igual a 0,75. Coincidentemente, ele deu para vocês que seno com valor 0,75 é 48,6.
Então, quer dizer que o ângulo limite aqui é 48,6 graus. Nossa, mas o que eu vou fazer com esse ângulo agora? Né? Bom, pois é. Ele pediu para você o seguinte: qual é a porção que a pessoa vai ver? Tá. Então, vou delimitar aqui para você o seguinte: a porção que a pessoa vai ver é toda a porção que estiver no ângulo menor do ângulo limite, porque no ângulo menor do ângulo limite, sai. No ângulo menor do ângulo limite, vai sair. Tá? No ângulo maior do ângulo limite, acontece reflexão total. Então, opa, a pessoa vai conseguir enxergar essa porção aqui, ó. Tá? Beleza? E ela não vai conseguir enxergar essa porção. Então, vou chamar aqui de X, esse pedacinho aqui de Y. Não precisaria dar essas letras, mas olha só, X e Y. Tá? O que acontece agora é que nós temos aí, poxa, X mais Y. X mais Y é o tamanho da haste, 2,5. Tá bom. Dá para a gente fazer mais alguma conta aqui? Dá para a gente desenvolver mais uma conta. Eu já fiz o seno do ângulo limite, quer dizer, para achar o ângulo a partir do qual começa a acontecer a reflexão total. Né? A partir do ângulo limite, começa a acontecer a reflexão total. No ângulo limite, o raio sai tangente. Maior que o ângulo limite, então obedece às leis da reflexão. Agora, moçada, eu já tenho, então, o ângulo 48,6. Perfeito. Mas eu preciso saber esse tamanho e esse tamanho. Então, vamos usar um pouco da geometria aqui, ó. Tá? Bom, se eu pegar esse triângulozinho contendo o ângulo limite, a reta normal, olha lá, formou um triângulo retângulo, certo? Onde aqui está o ângulo limite, nós já sabemos quanto que vale, certo? Aqui já sabemos que é 48,6 graus. E daí, olha só, se eu fizer tangente de 48,6, isso é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas ele deu a tangente de 48,6. Ele falou para mim que a tangente de 48,6 é 1,13. O cateto oposto é esse tamanho aqui. Ei, mas quanto vale esse tamanho? Ó, é o tamanho da boia, do raio da boia. Ele falou que esse tamanho é 2,26. Então, cateto oposto, 2,26. E o cateto adjacente, que é esse pedaço da normal. Poxa, que é exatamente o tamanho de quem? Do X. Então, quanto vale o X? 2,26 dividido por 1,13. Né? Então, eu vou ter que X vale 2. X igual a 2. Beleza. Esse pedacinho aqui vale 2. Tá? Se X vale 2, quanto vale Y, que é o que ele vai poder ver? Então, Y igual a meio. Perfeito? Meio metro. Mas ele pediu em termos de porcentagem. Como ele pediu em termos de porcentagem, então você fala assim, poxa, ele consegue ver meio do total 2,5. Se ele consegue ver meio do total 2,5, essa razão vai ser meio do total 2,5. Ou seja, isso aqui é 1/5, ou 20%. Ele consegue ver, então, meio do total, quer dizer, ele consegue ver 20% da haste toda. E 20% da haste toda corresponde à alternativa D de dado. Beleza? Então, exercício aí envolvendo reflexão total dentro da grande área chamada refração. Legal? Beleza? Podemos ir para o próximo. Dá um tempinho, pessoal, dá uma olhadinha aqui para dar uma clicada. Beleza? Né? Agora, próximo exercício. Vamos dar uma olhada no próximo? No exercício número 2 aí, da nossa sequência. Compartilha de novo comigo. Beleza? Tá aí. Valeu, Anderson. Aqui, no próximo exercício, tá? Nós temos a seguinte ideia. Um rapaz está deitado rente à margem de um lago salgado. Um peixe se encontra submerso logo à frente do rapaz, mas esse não o consegue ver devido ao fenômeno da reflexão total.
Sendo θ o ângulo indicado na figura, qual das respostas abaixo corresponde a um valor possível de θ? Ele dá, considere que o índice de refração da água é 1,5, o índice de refração do ar é 1. Tá? Agora, professora, voltando aqui, nós temos, então, o rapazinho aqui na beira do lago. Tá? Aqui está o lago. E o peixinho. Agora, ele não consegue ver o peixinho porque a luz que incide sobre o peixinho reflete. Mas, ao atingir a superfície da água, atinge num ângulo maior que o ângulo limite. Então, poxa, esse raio de luz tende a sair tangente. Se incidir com o ângulo limite, vai sair tangente. Se incidir com um ângulo maior que o ângulo limite, aí sofre reflexão total. Então, tá aí, ângulo limite. Eu sei que o seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Tá, então, o seno do ângulo limite vai ficar n menor, que é o do ar, e o da água, que ele falou para mim que vale 1,5. Ora, 1,5 é a mesma coisa que 3 meios, né? Então, seno do ângulo limite é 1 dividido por 3 meios. Daqui, então, eu vou ter que seno do ângulo limite igual a 2 terços. 2 terços. 2 terços, moçada, é aproximadamente 0,67. Né? 20 dividido por 3 dá 6,66666. Então, 2 dividido por 3, 0,66666. Perfeito. Quando você for verificar as respostas, apresenta-se nas respostas o outro desafio que eu coloquei aí, esse exercício de propósito. Porque o cara vai bater o olho nas alternativas, e nas alternativas não tem esse resultado, 2 terços. Tá? Não tem esse resultado. Mas fazem, errei. Não, você não errou, porque a pergunta do exercício foi criteriosa. Ele pergunta assim, sendo θ, ele chamou de θ aqui, né? Θ. Sendo θ o ângulo de incidência, então, peraí, qual das respostas abaixo corresponde a um valor possível para θ? Possível, não exato. Mas qual é, dentre as respostas, qual é a possibilidade? E a gente vai perceber que só tem uma possibilidade, porque ele colocou 4 alternativas para você, 5 alternativas. A alternativa A, ele colocou 1 terço. 1 terço é quanto? 0,33. Alternativa B, ele colocou 4 quintos. 4 quintos é 0,8. Alternativa C, ele colocou meio. Meio, 0,5. Alternativa D, ele colocou lá 3 quintos. 3 quintos, 0,6. Ah, então, chutando D. Vamos ver. Alternativa E, ele colocou 2 quintos. 2 quintos, que é 0,4. O que acontece? Né? O que a gente sabe é que θ aqui corresponde ao ângulo limite. Ó, n menor sobre n maior. Então, a gente calculou que o ângulo limite é 2 terços. Qualquer ângulo maior que o ângulo limite, então, qualquer incidência em um ângulo maior que o ângulo limite, vai acontecer o quê, então? Numa inclinação maior que o ângulo limite, vai acontecer reflexão total. Ângulo maior vai dar também um seno maior. Opa! Ângulo maior vai dar também um seno maior. Se eu tivesse um ângulo menor que o ângulo limite, então não aconteceria a reflexão total. O raio de luz sairia. Ângulo menor, seno menor. Opa, então, peraí. Se eu tiver um seno menor que 0,67, vai estar acontecendo o quê? Refração, e ele vai enxergar. Ó, menor, menor, menor e menor. O único que é maior é 4 quintos. Quer dizer, tendo um ângulo θ, tá, cujo seno vale 4 quintos, opa, então 4 quintos, tá, é um seno maior que esse valor, então um ângulo maior que o ângulo limite. Acontecendo, então, reflexão total, e aí o peixinho não é visto. Beleza? Então, das alternativas, ainda caberia a gente fazer um raciocínio em cima das alternativas
tá? Para chegar aí na alternativa correta, que é a alternativa B. Tá? A possibilidade, então, é a alternativa B, um ângulo maior que o ângulo limite. Perfeito? Queria aproveitar também esse momento que a gente está conversando sobre seno de limite, sobre reflexão e tal, e falar de uma outra coisa. Qual seja, né? Olha, quando você, observando um objeto dentro do líquido, a impressão que você tem é uma impressão de que ele está, né, próximo à superfície. Por quê? Né? Seu olho é enganado. Ora, seu olho está vendo o caminho da luz que chegou até ele. E pelo caminho que a luz fez, você tem a impressão que o peixinho está onde? No caminho da luz. Ó. No caminho da luz. Então, que o peixinho está acima. Né? O peixinho está acima. Opa, então a gente pode desenhar dois raios aqui. Ó. Um raio que fez a curva, né? Fez a curva, não, desculpa, sofreu desvio. E um raio que sai aqui perpendicular à superfície, por quê? O raio que entra perpendicular à superfície sai perpendicular à superfície, não sofre desvio. Tem alteração de velocidade e tal, mas não tem mudança de caminho. Opa, então ele vai ter uma impressão que o peixinho está aqui, ó. Tá? Então ele vai ter a impressão dessa imagem, e não do objeto real. E aí a gente tinha uma equaçãozinha para calcular isso. Né? A profundidade da imagem dividido pela profundidade do objeto, ou seja, a posição da imagem sobre a posição do objeto, essa distância dividido por essa distância, né, é igual a n passa dividido por n provém. Tá. Acontece que n passa, índice de refração para onde a luz passa, para onde está o observador. Então, é uma regra geral essa equação aqui, ó. Observador. E n provém de onde está o objeto. Perfeito? Tá bom? Então, você fala assim, poderia calcular, então, a profundidade aparente, né? A distância aparente que esse peixinho está do fundo. É uma ideia, inclusive, que é utilizada pelos indígenas, né? Os indígenas não conhecem essa equação? Não, mas eles conhecem uma tradição familiar onde pai para filho é passado o quê? A ideia de que você vai caçar o peixinho, então, onde você viu o peixe, você lança a flecha, a lança? Não, você vai sempre lançar a lança um pouco abaixo. Então, vi o peixinho, vou disparar minha lança um pouco abaixo. Perfeito? Por quê? Porque a luz sofre desvio, né? E aí eu posso calcular a profundidade aparente, né? Tendo a profundidade real do objeto, e isso em função dos índices de refração das duas superfícies. Beleza? Bom, vamos ao próximo exercício? Vamos dar uma olhada em mais um? Olha só, vejam comigo. Vamos compartilhar aqui o próximo. Beleza? Nesse próximo exercício, moçada, tá lá. Nós temos alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma, por quê? Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz acontecem. A alternativa E, refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Alternativa E, os raios refletidos pelo peixe, ao passarem da água para o ar, têm o seu caminho desviado. Não feito curva, mas desviado por causa da mudança de meio. Beleza? Legal? Alternativa E. Olha o próximo. Vamos lá. Um raio de luz monocromático incide perpendicularmente à face A de um prisma e sofre reflexões internas totais, com toda a luz emergindo pela face C, como ilustra a figura a seguir. Considerando o exposto e sabendo que o meio externo é o ar, de índice de refração 1, calcule o índice de refração mínimo do prisma. Beleza? Tá? Então, vamos trazer a questão aqui para a lousa e fazermos o quê? Eu tenho prisma.
O prisma, moçada, ele é muito utilizado realmente aí para você desenvolver a ideia de reflexão total, né? Então, nos periscópios, no binóculo, né? Ele é utilizado para produzir reflexão total. Ora, então eu tenho um raio de luz que penetra perpendicularmente. Se entrou perpendicular, continua o seu caminho perpendicular, né? O raio de luz que atravessa perpendicularmente a superfície não sofre desvio. Tem mudança de velocidade, tá? Mas não tem mudança de caminho. Perfeito? Agora, bateu aqui nessa superfície e ele falou para mim, olha, pelo desenho mesmo, ele falou, ó, sofre reflexão total. Então, ele caminha para cá. Nessa outra superfície, sofre reflexão total. E aí, por fim, sai reto aqui. Perfeito? Aí. Então, esse é o desenho que foi apresentado para vocês, tá? Onde ele dá como informação apenas esse ângulo. Fala que aqui são 30 graus. Legal? Bom, aí você já vai poder usar um pouco da geometria, né? Falando o seguinte, bom, se aqui é 30, aqui é 90, então aqui são 60 graus. Mas esse ângulo não é o ângulo de incidência, lembrando, né? Ângulo de incidência, ou de reflexão, ou de refração, né? Esses ângulos são sempre medidos em relação à reta normal. Então, tá ali, ó, a reta normal tá aqui, ó. Opa, então tem um ângulo de incidência aqui que vale 30. E o ângulo de reflexão aqui, 30. Beleza? Tá bom? Perfeito. Agora, veja comigo. Atingir a superfície, né? Aí você fala assim, bom, aqui eu posso pensar também que tem uma reta normal. Também, como ângulo 90 graus. Normal, perpendicular à superfície. Legal? Tá. Aqui, interno, ó, esse triângulo, né, que nós estamos olhando aqui, laranja, laranja, preto. Esse triângulo tem 60 graus, legal? Aqui tem 90 graus, aqui 90 graus. Então, se aqui é 60, aqui é 90, tá? Aqui sobra 30. Portanto, o ângulo de incidência nessa face, 60 graus, reflete com o ângulo 60. Que beleza, né? Desenhamos um pouco aí da geometria aí. Legal. Agora, ele pediu o ângulo, o índice de refração mínimo desse prisma. Legal. Tá. Para que aconteça a reflexão total, então, o ângulo tem que ser maior que o ângulo limite. Então, esse 30 graus já é maior que o ângulo limite. Consequentemente, 60 graus também vai ser maior que o ângulo limite. Então, o mínimo ângulo está relacionado ao quê? Ao menor valor que acontece a reflexão total. 30 graus. Então, eu vou usar o 30 graus como referência e não 60. Por quê? Né? Já com o ângulo de 30 graus, com o menor ângulo aqui, já está acontecendo reflexão total. Então, seno do ângulo limite é o N menor pelo N maior, que é o do prisma. Então, seno de 30 graus é igual a N menor, que é o do ar, e o N maior, que é o do prisma. Então, meio, que é o seno de 30, meio. N do ar, que é 1, sobre N do prisma, que é o que eu quero calcular. N do prisma. Aí, índice de refração do prisma vai ser, passou, cruzou aqui, 2. Perfeito. Com esse índice de refração, eu já tenho reflexão total com ângulo de 30. Com ângulo de 60, que é maior ainda, vai continuar acontecendo a reflexão total. Eu coloquei esse exercício também para aproveitar um momento, moçada, e a gente conversar um pouquinho mais sobre a ideia do prisma. Tem caído muito pouco em vestibular as equações de prisma, muito pouco mesmo. Não tem sido alvo dos vestibulares o estudo do prisma e de suas equações. Mas, olha lá, só para a gente recordar, aqui eu vou ter um ângulo chamado de refringência, ângulo de refringência ou ângulo de abertura. Legal? Quando um raio de luz atinge o prisma, então, sobre essa superfície, eu tenho a aplicação aqui da lei de Snell-Descartes. Olha lá, ângulo de incidência. Legal? Ângulo de incidência. Vou soltar um pouco as canetas aqui, que está embaralhando a mão. Ângulo de incidência
passa do meio menos, que é o ar, aqui o meio externo, para o meio mais, que é o meio interno. Opa, então, aproxima da normal. Aproxima da normal. Toca novamente a superfície ali, a outra face. E ao tocar essa outra face, tem aqui outra normal, né? E daí você fala assim, poxa, vai passar do meio mais para o meio menos. Então, afasta do normal. Afastar da normal, opa, desce. Afastou da normal. Legal? Então, ele tinha esse caminho, mas para afastar da normal, então, desce. Legal. Ora, a gente identifica aqui esse ângulo, e a gente chama esse ângulo de R, né? Refração, e apenas para dar uma homogeneidade na equação, tá? Não tem outro significado que não seja isso. Só para deixar a equação bonitinha, chama-se essa incidência de R'. A incidência aqui na segunda face chama-se de R'. E a refração na segunda face chama-se de I'. É apenas para deixar a equação com letrinhas bonitinhas. Tá? Ora, o ângulo o ângulo de refringência A é a soma dos ângulos aqui, ó, de refração na primeira face e incidência na segunda face. Legal? Cabe ainda a gente comentar o seguinte, poxa, o cara disse para mim que sofreu ali um desvio mínimo. Sofrer um desvio mínimo significa o quê? Desvio mínimo é quando R igual a R'. Perfeito? Tá bom? Agora, para que tem sido usado o prisma? Mas para você propiciar o que é a ideia do estudo da luz e da decomposição da luz branca. Então, a luz branca sofre múltiplas refrações, e ao sofrer múltiplas refrações, né, aí você tem a decomposição da luz policromática, né, a decomposição da luz policromática branca em suas 7 principais, as 7 mais visíveis, né, cores, que vão vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A cor que menos desvia é o vermelho, a cor que mais desvia é o violeta. Agora, por que isso? Porque para cada cor, e quando a gente fala cor, você já pode até colocar uma palavrinha entre parênteses na sua mente. Qual? Cada cor quer dizer cada frequência. Cada cor, quer dizer, cada frequência tem o seu índice de refração próprio. Então, o que acontece é que a luz desvia, e aqui a gente vai ter um aumento. A que mais desvia é a luz que tem a maior frequência, violeta. Então, a frequência aumenta do vermelho para o violeta. Legal? Bom? Ora, outra coisa que aumenta à medida que você tem a mudança das cores é, então, o índice de refração, N. Opa, então, quer dizer, o vermelho, a luz vermelha dentro ali do prisma tem um índice de refração menor. A luz violeta tem um índice de refração maior, por isso que desvia mais. Beleza? Fechou? Agora, vamos dar uma olhada no próximo. Vamos dar aí. Olha só o próximo exercício. Exercício onde a gente vai, então, trabalhar aí alternativas. Vejam comigo, então. Ele diz assim, no seu laboratório de pesquisa, um aluno chamado Pierre de Fermat utiliza um sistema de fibras ópticas para medir as propriedades ópticas de alguns materiais. Muito bem. Tá? Agora, ele fala também o seguinte, a fibra funciona como um guia para a luz, permitindo que esta se propague por reflexões totais sucessivas. Em relação aos fenômenos da reflexão total e refração, assinale a que for correto. Beleza? Assinale a que for correto. E olha só o item A. A reflexão total só pode ocorrer quando a luz passa de um meio menos refringente para o meio mais refringente. Não é bem isso, não. Vamos lá, item B. A reflexão total só pode ocorrer quando a luz passa de um meio mais para um meio menos. Beleza, alternativa B. A reflexão total é um fenômeno que só acontece quando a luz está tentando passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Beleza? Vamos ao próximo. Tá aí. Olha só, um exercício de complete. Opa, exercício de complete.
Um observador na superfície do planeta observa um arco-íris primário, que o vermelho é a cor que sempre está aonde? A cor vermelha é que menos desvia. Então, lembrando do prisma e da decomposição que nós fizemos agora há pouco, o vermelho está sempre em cima da cor azul. O vermelho desvia menos, o azul desvia mais. Então, o vermelho está em cima da cor azul. Isso porque sofre menor refração em relação ao azul. Além disso, é correto dizer que durante a refração, nas gotas de chuva, as frequências das cores que acontece. Essa é uma pergunta que eu faço para vocês e vocês vão fazer junto comigo um exercício mental. Eu estou olhando para o céu azul. Perfeito. Entrei na água, entrei na piscina e eu consigo, aí tem coordenação motora para abrir os olhos dentro da água, né? Ah, beleza, abri os olhos. E quando eu abro os olhos, eu continuo vendo o céu. E de que cor é esse céu? Continua azul. Isso significa o quê? Poxa, a luz antes de entrar na água era azul, ao entrar na água continuou azul. Então, na mudança de meio, a única informação que ficou constante foi a frequência. Então, assinale as alternativas que preenchem corretamente e, respectivamente, as lacunas do trecho. Muito bem, tá? Quando a luz vermelha entra, ela está sempre acima da cor azul, tá? Porque ela sofre menor refração e as cores têm as suas frequências inalteradas, permanecem inalteradas. Alternativa C. Eu aproveito, moçada, aqui para a gente apresentar uma curiosidade para vocês. Então, olha só, coloquei essa imagem. Compartilhe essa próxima imagem com a turma. Aí, Anderson, olha só, cara, olha que imagem bonita, velho. Você fala assim, o que é isso aí? É uma produção artística? Não é, cara. É um efeito da luz solar chamado paraélio. Paraélio é uma situação, é um fenômeno que acontece quando você tem muitos cristais de gelo na atmosfera. Então, você começa a gerar sóis secundários. Olha que louco. Essa é uma imagem real, não é uma imagem produzida, é uma foto onde no centro está o Sol e você começa a ter aí sóis laterais. Muito louco isso, né? E percebam que forma-se, inclusive, um halo. Então, eu coloquei até do lado uma outra figura, chamado halo solar, um disco em torno do Sol. E isso acontece por quê? Por causa de refrações e reflexões totais que acontecem aí nos cristais de gelo na alta atmosfera. Bonitas essas fotos, né? Muito loucas essas fotos aí. O chamado paraélio e o halo solar. Existe também o halo lunar. Em algumas noites frias, você também é capaz de olhar ao céu e ver a lua cheia, ela bonitona no céu, e um halo, um disco em torno da lua. E por que se forma esse disco? Por causa exatamente de cristais de gelo em suspensão aí na atmosfera. Beleza? Muito bem. Voltando um pouquinho aqui, para a gente conversar mais um pouco, legal? A gente vai ter aí os próximos exercícios agora envolvendo um pouco. Temos tempo ainda? Temos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre lentes. Legal? Olha, pessoal, o que acontece, né? Quando a gente fez o nosso estudo de lentes, primeiramente lembrar que para você ter lente, o efeito lente ele acontece quando pelo menos uma superfície daquele material que está sendo utilizado para produzir ali, a refração da luz, pelo menos uma das superfícies é curva, ou côncava ou convexa, é curva. Né? Então, você fala assim, posso ter uma lente assim? Pode. Pelo menos uma superfície é curva. Posso ter uma lente assim? Não, isso não é lente. Tá bom? Isso não é lente. O máximo que acontece aqui é o que a gente chama de desvio lateral, quer dizer, passou de um meio menos para o meio mais, então a luz vai sofrer um desvio aproximando a normal, mas quando voltar para o meio menos, retoma o caminho que existia antes. Então a luz apenas sofreu aqui um desvio lateral. Dá para medir esse desvio aqui? Não tem sido pedido isso em vestibular. O desvio pode ser medido como sendo
dependente da espessura, da grossura desse bloco, né? Que multiplica seno do ângulo de incidência menos de refração, então lá, I menos R, o ângulo aqui de refração, sobre, né, cosseno de R. Perfeito? Tá. Agora, moçada, não é nosso tema. Nosso tema é o quê? Não é trabalhar o desvio lateral aqui. Nosso tema é trabalhar, então, lentes. Existe, inclusive, a equação de construtor de lentes, né? Você fala assim, como é que eu nomeio uma lente? Opa, uma lente aqui tem essa curvatura e tem uma outra curvatura, vou fazer exagerado aqui. Opa, uma meia-lua, tá? Qual superfície tem uma raio de curvatura maior? Qual tem um raio de curvatura menor? Quanto mais aberta a superfície, quer dizer, maior raio de curvatura. Quanto mais fechada a superfície, menor raio de curvatura. O nome da lente depende do quê? O primeiro nome é sempre o maior raio de curvatura. Então, essa aqui é uma lente côncavo, tá? Maior raio de curvatura côncavo, tá? E o menor raio de curvatura convexo. Então, o primeiro nome é sempre o maior raio de curvatura, côncavo, convexo. Tá, mas e daí? O que mais que eu posso dizer? Essa lente, ela é uma borda fina ou borda grossa? Fiquei em dúvida. Não, não precisa ter dúvida. Olha só, borda fina ou borda grossa? Comparar a borda com o corpo da lente. Opa, a borda é só isso aqui. O corpo é tudo isso. Então, você fala assim, a borda é mais fina que o corpo. Borda fina. A borda fina, ela é convergente. Então, você fala assim, a borda fina. Eu sempre desenho isso aqui, Reinaldo. Perfeito, borda fina. Ela é convergente. Sim, mas tem uma pegadinha. Qual que é? A borda fina, ela é convergente, ela tem um comportamento convergente se o índice de refração da lente é maior que o do meio. Que já caiu em vestibulares, a Unesp já pediu bastante isso. Tá? Dá uma lente para você e fala para você, olha, o índice de refração da lente é menor que o do meio. O índice de refração da lente, vamos marcar aqui, é menor que o do meio. Se N da lente menor do meio, opa, então vai acontecer o quê? Ela não vai ter comportamento convergente, vai ter comportamento divergente. Então, isso aqui é uma exceção. Tá? Se ocorrer a inversão do índice de refração, ocorre também a inversão do comportamento óptico. A lente de borda fina, com o índice de refração da lente menor que o do meio, passa a ser divergente. Agora, via de regra, falou uma lente de borda fina convergente. Uma lente de borda fina convergente. Essa é a regra geral. Não é? Porque, em geral, todos os materiais têm um índice de refração maior que o do ar. Fechou? Agora, vamos dar uma olhada no exercício? Compartilha comigo a próxima tela. Olha que legal, né, moçada? Aí nós temos a distância entre um objeto e uma tela é de 80 centímetros. Muito bem. Distância entre o objeto e uma tela, 80 centímetros. O objeto é iluminado por meio de uma lente delgada, a palavra delgada quer dizer fina, né? Uma lente delgada, uma lente fininha, posicionada adequadamente entre o objeto e a tela. Uma imagem do objeto nítida é ampliada 3 vezes, é obtida sobre a tela. Para que isso seja possível, a lente deve ser... que legal. Vamos voltar aqui, porque temos bastante informação aí, e vamos trabalhar com calma essas informações. Tá? Bom, vamos ver primeiro o seguinte. Ele falou para vocês, né, que eu tenho um objeto... Aqui, caneta preta. Tem um objeto. Objeto. Legal? E, diante desse objeto, temos aqui uma tela. Temos uma tela. E ele falou o seguinte: desse objeto foi projetado sobre a tela uma imagem. Já começamos por aí. Se houve uma imagem projetada, ela é real. Se a imagem é projetada, ela é real. Se é real, ela é invertida. Então, desse objeto foi projetada uma imagem real sobre a tela e invertida. Então, a imagem está aqui, ó. Imagem.
desse objeto, projetou-se uma imagem sobre a tela. Legal. Uma outra técnica bem legal é o quê? Onde está a lente? Não fiz as contas ainda, mas dá para saber onde está a lente? Sim. Se eu juntar a ponta do objeto com a ponta da imagem, esse caminho aqui é o caminho da luz, passa pelo centro óptico, aquele raio de luz que passa pelo centro óptico, sem sofrer desvio. Então, junto da ponta do objeto, a ponta da imagem, eu determino a posição da lente. Então, tem uma lente aqui, ó. Agora, que lente pode projetar uma imagem real? A lente convergente. Lente divergente só gera imagens virtuais, menores e direitas. Aqui, então, você fala assim, poxa, para projetar a imagem, eu tenho, então, uma lente convergente. Já sei que essa lente é convergente. Agora, o que mais? Essa distância aqui é o P. Distância do objeto até a lente. Essa distância é o P', distância da imagem até a lente. Mas eu sei essa distância. P mais P' vale 80 centímetros. Ele falou para mim que o objeto está a 80 centímetros da tela. Legal? O que mais nós temos aí? Ele falou que a ampliação é 3 vezes maior. Ele falou para mim que a ampliação é 3 vezes maior. Mas acontece que essa ampliação é resultado do quê? De uma imagem invertida, então, y' aqui, ó, negativo, abaixo do eixo, e de um objeto positivo acima do eixo, um y positivo. Então, peraí, y' sobre y, não é essa a equação? Ó? Aumenta y' sobre y é igual a menos P' sobre P. Tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Isso é igual a menos posição da imagem sobre posição do objeto. Como esse termo é negativo e o de baixo é positivo, isso aqui vai ficar quanto? Menos 3. Opa, o que significa esse menos 3? Olha que legal. 3 vezes maior e o fato de ser negativo. Imagem real invertida. Tá? Imagem real invertida. Perfeito? Agora, poxa, eu posso fazer uma relação aqui, ó. Se eu tiver uma relação entre P e P', posso substituir depois dessa equação. Então, quer dizer, olha, menos P' é igual a menos 3P. Ou ainda que P' é igual a 3P. Então, ó, podemos fazer aqui uma substituição. Onde temos ali, então, P, mais, no lugar de P', 3P. Isso igual a 80. Acompanharam, moçada? Beleza? Ó, P mais P'. Tá? P mais, no lugar de P', coloquei 3P. No lugar de P', 3P. Isso igual a equação aí que termina com 80. Então, eu vou ter 4P igual a 80. P, então, igual a 20 centímetros. Legal. Né? Agora, eu tenho duas formas de resolver isso para vocês. Vamos resolver das duas. Tá? Então, a primeira seria realmente utilizando a equação da fimose. Lá, 1 sobre F é 1 sobre P' mais 1 sobre P. Então, você fala assim, 1 sobre F é 1 sobre P'. P'? Puxa, eu não sei. Sabe assim, ó. Se o P é 20, P' é 3 vezes 20, 60. Então, 1 sobre 60. Reinaldo, eu não sei de onde você se encontrou esse número 60. Tá? Ó, P20. P20. O total aqui é 80, né? Então, se P é 20, esse pedaço é 60. Pela equação, ó. P' é 3P. 3P. Ora, mais 1 sobre P, que é 1 sobre 20. Então, você vai ter 1 sobre F, MMC, 60 por 60, 1, 60 por 23. Tá bom? Então, 1 sobre F vai ficar 4 sobre 60, F igual a 60 sobre 4, vai dar 15 centímetros. Há uma outra forma de a gente fazer esse exercício usando uma equação que é pouco mencionada. Qual? Dê um clique, beleza, tá? Agora, existe uma outra forma de você desenvolver, que seria utilizando aquela equação, ó.
aumento é igual a F sobre F menos P. Aumento é menos 3. F é que eu procuro, sobre F menos P, que vale 20. E agora? Vamos lá. Vamos passar isso para o outro lado? Ó. Lembrando que aqui é menos 3. Menos 3F. Menos vezes menos vai dar mais 60. Certo? Menos 3 vezes menos 20. Isso igual a F. Legal? Vou passar esse F para o outro lado. Vai ficar menos 4F. Traz o 60 para o seu lado. Menos 60. Então, F vai dar 15 novamente. 15 o quê? Centímetros. Legal? Então, das alternativas que o exercício vai apresentar para você, eu tenho, então, uma lente que tem foco positivo, lente convergente. Se a lente fosse divergente, o foco seria negativo. Então, uma lente convergente, de distância focal 15 centímetros, colocada a 20 centímetros do objeto, alternativa A. Na sequência, nós temos o próximo exercício na mesma lâmina, tá? Na mesmo slide aí. O indivíduo usa uma lente plano-convexa para concentrar raios solares sobre a grama seca, visando acender uma fogueira. Para tanto, ele ajusta a lente para a sua posição ótima. Sabendo que o índice de refração da lente é 1,5, raio de curvatura do lado convexo é igual a 10, e a equação do fabricante de lentes é dada como 1 sobre F, que é igual a N menos 1, multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A que distância da grama a pessoa posicionou a lente? Legal. Então, o que é isso, posição ótima? Posição ótima, moçada, posição onde vai ter maior eficiência, maior aproveitamento ali. E quem já brincou de queimar formiga com lente, né? Quem já brincou com lupa, né? Você fala assim, poxa, de que forma que eu tenho que colocar a lente ali? Eu tenho que colocá-la de forma que os raios solares, olha lá, tá aqui a lente plano, convexa. Os raios solares vão atingir de forma paraxial a lente, vão convergir. E qual que é a posição ótima? A posição ótima é a distância da lente, do centro óptico da lente, até o ponto onde você tem a maior concentração da luz, ou seja, no foco. A posição ótima é essa altura aqui, ó. Que altura que é essa? Distância entre a lente e a grama. Essa distância é o foco. Ah, beleza. Então, agora é só aplicar a equação. Sim, só aplicar a equação. Só assim, 1 sobre foco é igual a N da lente. A equação de Rayleigh é N da lente sobre N do meio. Como o meio é o ar, então é 1. Né? Por isso que ele nem colocou ali. Diz que multiplica 1 sobre R1, que é o raio da primeira face, 1 sobre R2, que é o raio da segunda face. 1 sobre F, então vai ficar N da lente, né, que ele falou, que é 1,5, sobre índice de refração do ar, que é 1. Tudo isso menos 1 da equação. E multiplica, aí que está. Raio que eu tenho aí. Raio da superfície convexa. E a convenção qual que é? A superfície convexa, né, tem raio positivo, então 1 sobre 10. Mais raio da outra superfície. Opa, a outra superfície é plana. Nossa, qual que é o raio de uma superfície plana? Raio de uma reta. Raio de uma reta é infinito. Então, você teria que ter 1 sobre infinito. Mas quanto que dá 1 sobre infinito? Dá 0. Né? Então, aqui daí é 0. Ora, fazendo essas continhas, então eu tenho 1 sobre F, que é igual a 1,5 por 1, 1,5, menos 1, meio. Isso aqui, 1 sobre 10, 0,1. Então, peraí. 1 sobre foco vai ter aí 0,05 como resultado. O foco vai ser 1 sobre 0,05. O foco vai ser, então, 20 centímetros. Ó, positivo. Lente convergente de distância focal 20 centímetros. Se a distância focal é 20 centímetros, então, a que distância essa lente tem pelo chão? A distância, a posição ótima, né? A distância que ela tem pelo chão
é a distância focal, 20. Beleza? Tá bom? É isso aí. Agora, moçada, isso aí da alternativa D, né? O último exercício aí de lentes, moçada, é para a gente tratar um pouco do olho. Né? É importante a gente fazer exercício envolvendo olho humano. E nesse último exercício, dá uma olhada junto comigo, ainda na mesma lâmina. Anderson, põe lá para gente. Na mesma lâmina, no mesmo slide, nós temos aí o seguinte, olha só. Né? Nós temos uma pessoa apresenta deficiência visual conseguindo ler somente se o livro estiver a uma distância de 0,75 centímetros. Qual deve ser a distância focal dos óculos apropriados para que ela consiga ler o livro colocado a 25 centímetros de distância? Muito bem, vamos voltar aqui e ver o seguinte. A pessoa enxerga normalmente. A pessoa enxerga normalmente se o objeto está aqui. Aqui aonde? A 75 centímetros. É? Que deficiência visual é essa, moçada? Quem só consegue ver se colocar o objeto longe? Né? Ah, os mais velhos, sim. O pica-pau também, sim. Ó, tem o quê? Né? Presbiopia, vista cansada, né? A gente chama de síndrome de braço curto. Chega um momento que você tem que esticar tanto que, né, você fazendo não tem braço suficiente para esticar aqui para poder ver com nitidez. Então, essa pessoa tem presbiopia. Poxa, como é que eu sei diferenciar quem tem miopia? Miopia é aquele que, para ler, tem que colocar o livro aqui na cara, sem óculos, obviamente, né? Ele está escaneando o livro, né? Fica aqui, a lenda aqui, sem o óculos, ele coloca o livro muito junto ao rosto. É uma pessoa que não enxerga de longe, perfeito? O presbita e o hipermétrope não enxergam de perto. O míope não enxerga de longe. Legal? Aí você fala, quem tem miopia usa lente divergente. Beleza? Tem a piadinha do zoológico, lá, né? Ah, por que o míope não vai no zoológico? Porque ele só usa lente divergente. Agora, beleza, aqui, moçada, você fala, poxa, esse cara tem presbiopia. Presbiopia é tratado com lente convergente. Poxa, mas o que a lente vai fazer? Seja na hipermetropia, na miopia, seja na presbiopia, a lente, ela engana o olho. Tá? Como que ela engana o olho? Vamos lá. Tá? Então, tem aqui o olho, pessoa, certo? E eu quero colocar o objeto aqui, ó. Quero colocar o objeto aqui. Aqui aonde? A 25 centímetros, como ele falou para mim. Quero colocar o objeto aqui. Mas a pessoa não enxerga com nitidez nessa posição. Ah, então tem que usar lente. Quando coloca uma lente na frente do olho dela, certo? A luz, ao passar pela lente, sofre os seus desvios, gerando uma imagem. E essa imagem, tá, projetada onde? Onde ela consegue ver. Aqui, a imagem. Então, a lente engana o olho. O objeto é aqui, mas a pessoa está vendo que os raios de quem? Da imagem. A imagem que está a 75 centímetros. 75 centímetros. Opa, então, perfeito. Acontece. O objeto P. Imagem. P'. Mas vou dizer mais uma coisa. É uma imagem, olha só, direita, né? Porque você não põe um óculos para ver as coisas de ponta cabeça. Né? Então, se você pôs o óculos e a imagem está direita, direita é virtual. Então, opa, menos 75. Tudo bem? Por quê? Direita, virtual. Ah, agora que eu tenho aí P e P', consigo determinar a distância focal. Então, 1 sobre foco, 1 sobre P', mais 1 sobre P. Então, 1 sobre foco é igual a 1 sobre P', que é menos 75, mais 1 sobre P, 1 sobre 25. 1 sobre foco, então vai ficar 75 é MMC. Então, dividido por 75, 1 vezes 1, 1. 75 por 25, 3. Aqui é menos 1, né? Menos 1. Então, 1 sobre foco vai ficar 2 sobre 75. O foco, então, 75 dividido por 2, 37,5 centímetros. Beleza? Olha que legal. Foco positivo, lente convergente. Foco positivo, lente convergente. Ah, então a lente para o presbita. Beleza? Mas, pessoal, tem uma outra informação que é legal a gente conversar aqui. Qual que seja? Né? Você fala assim, poxa,
Quando eu vou lá na ótica, quando eu saio do oftalmologista, ele me dá uma receita onde aparece, não essa terminologia, ele não fala em foco, ele fala em vergência. Olha, ele me deu um óculos, tá? Ele me receitou um óculos onde eu tenho que usar uma lente de 2D. O que é isso? Isso é vergência. Então, a vergência, ela é o quê? É 1 sobre distância focal. 1 sobre F. Opa, só lembrando que aqui, ó, 1 sobre F, beleza. Tá. Para você obter a unidade de... Para você obter a unidade de dioptria, a unidade de dioptria é a mesma coisa que 1 sobre metro, ou seja, o foco tem que ser medido em metros para aí você ter uma vergência em dioptrias, ou grau. Então, quando você fala grau, é unidade comercial, 2 graus, unidade comercial. Unidade técnica, sistema internacional, di. Mesma coisa, grau e di. Grau é no comercial, di científico. Legal? Tá bom? Agora, você fala assim, poxa, que beleza. Opa, a unidade é metros para foco. E mais? Se o foco é positivo, a vergência é positiva. Se o foco é negativo, a vergência é negativa. Certo? Beleza? Agora, peraí. E daí? E daí que se o foco é positivo, a lente é convergente. Se o foco é negativo, a lente é divergente. Ah, então se eu chegar com uma receita escrito menos 2D, significa o quê? Opa, está usando uma lente divergente de 2 graus. Opa, então ele tem miopia. Então você já sacou a ideia. Opa, vergência negativa. Então esse cara é míope. Vergência positiva. Se a vergência é positiva, ele pode ou ter hipermetropia ou presbiopia. Qual a diferença entre as duas? É a estrutura. A hipermetropia é um olho mais curto. Ele não é uma bolinha perfeita, ele é um olho mais curto, então a imagem se forma atrás do olho. E a presbiopia é o músculo ciliar cansado, então ele não consegue formar a imagem, não consegue vergir os raios, então a imagem se forma atrás do olho também. Presbiopia, hipermetropia, lente convergente, foco positivo, vergência positiva. Miopia, lente divergente, foco negativo, vergência negativa. Beleza? É isso aí. Moçada, ora, dá tempo de fazer mais? Dá? Até que horas que vai, Anderson? Tá em cima da hora? Olha só, eu acho que dá tempo de fazer mais um, galera. Se vocês me A gente permitirem. tá em cima do tempo, Pico. Em cima do tempo, né? Não posso abusar muito do tempo com a galera, né? Eu deixei aqui, moçada, os exercícios do simulado. Se alguém tiver alguma dúvida sobre os exercícios do simulado, que eu ia complementar com alguns exercícios, que o nosso simulado ele não trabalhou muitos dos exercícios dessa última apostila 3. Ele trabalhou mais a parte de termologia, a parte aí de um pouco de estudo de gráfico, que eu acho bem legal também, a gente conhecer um pouco o estudo de gráfico, tá? Mas ele não trabalhou mais a parte da apostila 3. Por isso que eu foquei aí em fazer esses exercícios para revisar os conteúdos da apostila 3, revisar os conteúdos de ótica, de refração, legal? E, moçada, acontece também que, se vocês tiverem alguma dúvida, algum outro exercício que vocês queiram sanar a dúvida, queiram compartilhar, manda o WhatsApp para mim, que eu resolvo para vocês aí com o maior prazer, com o maior amor, com o maior carinho. Talvez não naquele instante que você manda o exercício, mas durante o dia eu vou aí tendo um tempinho para encaixar e desenvolver o exercício para vocês. Beleza? Gratidão, galera. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Bárbara, um beijão. Muito obrigado pela presença. Moçada, um grande abraço. Anderson, gratidão novamente, meu velho, pelo auxílio, pela companhia aí, por auxiliar a gente aí nesse tempo todo aí. Grande abraço, galera. Valeu, Pico. Eu agradeço, cara. Valeu. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Júlia. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo. Beleza, saiu. Beleza. É isso aí, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.